Tudo aquilo que eu tenho ensinado para vocês, eu tenho testado, e aí, como eu estava dizendo ainda há pouco, é importante que a gente fique avaliando esse nosso público, fique avaliando a reação, fique avaliando qual é o engajamento e o nível de interação. E aí, meninas e meninos, uma coisa que eu analisei essa semana, e aí eu diria que é muito por conta da natureza mesmo, da natureza do perfil da nossa profissão, no caso aqui do assistente social. Eu acredito que para a Josenilda também, que ela é técnica de segurança do trabalho, também acaba acontecendo muito isso, né, de você não visualizar de forma muito presente essa questão da divulgação de um trabalho, para você, que você ainda não identifica de forma muito clara qual é a compreensão que se tem desse cenário relacionado à questão das mídias sociais, de como é que isso vai interferir no nosso fazer profissional, de como é que isso interfere de forma direta, né, sobre a questão da nossa empregabilidade, inclusive, né, porque como eu sempre tenho destacado, a assistente social, a classe trabalhadora como um todo, ela, na verdade, ela aprendeu na sua trajetória de vida na sociedade, na nossa família, que nós tínhamos que aprender, que nós tínhamos que nos formar, que nós tínhamos que obter um conhecimento, ter uma graduação para que nós pudéssemos ser alguém na vida. Eu estava até lembrando essa semana que para ver como é que a gente vai aprendendo, né? Assim, às vezes de forma inclusive negativa. Não sei se a Josenilda lembra, mas a minha mãe e meu pai diziam assim: vocês têm que estudar. Se vocês não estudarem, vocês vão ser um gari, vocês vão ser. Eu nem lembro quais eram as profissões mais assim básicas que ela dizia assim: vocês não vão ter dinheiro, não vão ter as coisas. E aí, essa semana mesmo, eu fazendo essa reflexão, né, fazendo algumas anotações, estudando, e eu lembrei disso, do como nós fomos criados com essa mentalidade, né? Por isso que se fala hoje muito da mudança do mindset, que é a mudança de mentalidade, que é a mudança da forma como eu vejo as coisas. Então, acaba que a gente vai lembrando de algumas situações da nossa trajetória de vida, né? E aí eu fiquei lembrando disso na minha infância, que a minha mãe e meu pai, eles falavam muito isso, que nós tínhamos que estudar, porque para tinha que ser alguém na vida, e para ser alguém na vida, nós tínhamos que estudar. Quando, na verdade, a gente sabe que o conhecimento nos permite ir para lugares onde a gente nem imaginava, o conhecimento nos possibilita chegar em lugares que a gente, de fato, até então nem tinha perspectiva. Eu lembro que, por exemplo, quando eu falava em faculdade, para mim era algo muito distante da minha realidade. Quando falava de ter um carro, por exemplo, para mim, eu nunca me imaginei nem tendo um carro e muito menos dirigindo. Então, só para a gente perceber como que as coisas elas vão sendo construídas na nossa mente, e que a gente precisa mudar essa forma de pensar assim, né? Então, é importante que a gente olhe para a construção do conhecimento, para o aprendizado, como possibilidade, sim, de alavancar a nossa carreira, a nossa atuação profissional. Mas uma das coisas que eu tenho pensado muito nisso é que é verdade, sim, né, que nós precisamos pensar nas contradições de tudo isso, nos desafios que é tudo isso, sobretudo nesse cenário de alto índice de desemprego. A gente sabe que muitos de nós nem conseguiremos mais ingressar no mercado de trabalho, que muitos de nós não teremos mais os direitos garantidos na Constituição Federal, na CLT, mas ao mesmo tempo hoje há um discurso, inclusive, para que a gente apreenda esse mundo externo à CLT, vamos dizer assim, em paralelo à CLT, para que a gente sobreviva. E para além de estar fora do mercado de trabalho, eu diria que é sobrevivência mesmo. E aí a gente precisa entender como é que a gente busca estratégias não alienantes, mas que a gente também não fique à míngua esperando um dia conseguir a vaga, ou então ficar na situação de muitos que sofrendo pelo fato de não ter um emprego, né? Então essa é uma das questões que a gente precisa considerar, tá? Então, eu queria trazer essa reflexão inicial. E aí, deixa eu só adicionar aqui a Carol, que eu nem estava vendo, eu estava aqui ó, falando. Então, esses são alguns aspectos que é importante a gente situar. Gente, será que tá todo mundo aqui? Ah, não, tá aqui, né? Porque eu olhei aqui rapidinho, parece que tava faltando gente. Deixa eu só fechar aqui rapidinho.
Então, essa é uma questão fundamental para a gente refletir. E aí, mais uma vez, é dizer que quando a gente fala de negócio extraordinário, né, a palavra negócio já nos remete assim para uma para uma visão mercadológica. Quando a gente fala de extraordinário, então nem se fale. Então, o tema é instigante, como eu dizia, eu venho testando esses dias o meu público, venho testando os meus seguidores, e a gente observa que muitos, de fato, ainda não sabem exatamente que linguagem é essa, o que é isso que se está se discutindo, qual é essa relação, por exemplo, de serviço social e era digital. Então, só para a gente entender que, de fato, esses elementos eles vão se fazer de forma permanente e contínua no nosso debate sobre, eu não diria nem sobre o serviço social na era digital, mas as profissões na era digital, isso que é fundamental. É claro que inicialmente eu estou dialogando com profissionais mais próximos de mim, né, como nós temos aqui a Josenilda, que é da área de técnica de segurança do trabalho, e as outras bacharéis, outras concluintes ainda, e estudantes em serviço social, que é o meu público, com quem eu tenho dialogado ao longo desses 20 anos. Então, é claro que inicialmente o meu diálogo é com esse público, e eu tenho certeza que logo, logo a gente vai estar abrindo também esse debate para outras profissões, porque a gente sabe que esse debate sobre as profissões na era digital, ela permeia todas as profissões, independente. Para vocês terem uma ideia, essa semana estava tendo um seminário de educação, e o outro sobre seminário de trabalhadores, e recursos humanos. E aí eles explanando todo um conjunto de técnicas e de plataformas e de toda uma ferramenta utilizada pelos advogados. E aí o palestrante dizia que 90% dos advogados no Brasil ainda não têm conhecimento dessas ferramentas. Então imagina que essa questão da era digital é algo novo para todos nós. É claro que já está aí, a gente já tem visto isso sendo inserido paulatinamente no contexto da nossa realidade, não diria brasileira, mas mundial. Mas a gente não pode negar que ainda é uma realidade em poucos cenários. E aqui no Brasil, infelizmente, pelo fato de nós não sermos um país de investimento na alta tecnologia, ainda estamos caminhando, já avançamos para o que éramos, mas já ainda estamos muito longe disso. Então, nesse cenário, é fundamental destacar que nós ainda estamos caminhando e muitas coisas ainda iremos ver. Hoje, por que os países que são ditos países de primeiro mundo, eles estão sempre na frente? Porque o investimento deles na tecnologia é altíssima. Então, por esse investimento ser alto, significa dizer que nós ainda precisamos aprender muito sobre a tecnologia. Então, essa questão da robotização ainda vai ser algo muito forte. A gente ainda nem experimentou, nem se aproximou aqui no Brasil sobre as experiências relacionadas a essa questão da robótica. Já existem alguns aqui por aqui, eu até brinquei essa semana com o Dica Digital, não sei se a Ilaiane viu, no Dica Digital ele colocando o primeiro drone e ninguém esquece, né, que era aquelas palhetinha que a gente brincava, né? Que a gente rodava assim, o bicho saia voando. Então, na nossa época já tinha uma ideia do que poderia ser isso, né? Então, só para a gente observar como essas coisas estão realmente constantes na nossa vida, no nosso cenário, na nossa realidade, né? Que é uma realidade ainda em construção, vamos dizer assim. Certo? Algum comentário até aqui? Alguma pergunta? Eu vi que vocês fizeram a tarefinha de comentar nas postagens da Ilaiane, nas minhas postagens também. Isso é fundamental, viu, gente? É como eu sempre tenho dito, a gente observa que as pessoas vão lá e curtem, né? Só que assim, como eu já disse para vocês, eu reforço. Curtir uma página, ela não significa hoje mais nenhum tipo de valoração para o algoritmo, né, das redes sociais. Então, qual é o nível de relevância? Comentar, salvar e compartilhar. Gente, não deu tempo de compartilhar, não deu tempo de escrever, vai lá e salva rapidinho para você lembrar depois desse post, para você lembrar do conteúdo, lembrar em comentar.
Isso é importante. Às vezes não dá mesmo, não dá tempo, às vezes nem de bater uma palminha. Então vai lá e clica no salvar e aí depois você vai lá e lembra que tem um post ali para você rever, para você, né, visualizar direitinho as informações que ali estão contidas naquele post. Então isso é uma coisa importante. Aí eu vi que vocês fizeram essa tarefa e é muito legal. Vocês já devem ter percebido, né, que geralmente quando a gente participa de uma live, quando a gente participa de um momento comum, de um momento de divulgação de um determinado trabalho, o que eles dizem? O que nós dizemos, na verdade? Gente, vai lá, compartilha, comenta, tem muita gamificação. Como é a gamificação? Terminou uma live e diz, olha, quem comentar mais vezes vai ganhar um prêmio. Então, por que geralmente tem esse desafio para quem participa de uma live? Exatamente porque é a forma que o Instagram entende, né, que está havendo um engajamento, uma interação. Então, isso é fundamental a gente observar. Deixa eu só observar aqui quem tem alguma informação, algum comentário aqui no chat. Aí o Hélio diz assim: eu consegui aprender um pouquinho mais do Insta. Já compartilhei alguns posts, eu vi, né? Já me marcou nos posts, né? Enfim, é isso aí, gente. Eu sempre tenho dito, é o que eu tenho aprendido. Qualquer conhecimento que você assimile, que você tem acesso, quando você imediatamente você coloca em prática, você vai absorvendo isso e você vai se aprimorando e se apropriando. Professora, como é que eu coloco em prática? A gente coloca em prática fazendo um esquema, fazendo um resumo, ensinando para alguém, fazendo um post disso. Então, vai lá e sempre faz. E eu sempre digo, não é só colocar em prática fazendo uma síntese ou explicando para alguém, mas é disseminando isso. Então, às vezes você assistiu uma palestra, uma live, um curso, e aí você teve uma série de insights, anota sempre tudo. E aí faz o quê? Compartilha, porque hoje o mundo da internet é a valorização, é gerar valor para outras pessoas, ou seja, é ensinar pessoas. Então, isso será fundamental. Teve uma ideia, teve um insight, você pensou em algo, disponibiliza, coloca em pauta para as pessoas assistirem, para as pessoas ouvirem, para as pessoas questionarem, para as pessoas falarem sobre, porque isso que vai ser importante. Porque à medida que a gente vai conseguindo dialogar com o nosso público, a gente vai sabendo de forma efetiva, né, até que ponto a gente está de fato contribuindo é, a, para o crescimento das pessoas, para a transformação de vidas. E eu digo sempre, gente, quantas lives e quantas palestras, quantos treinamentos que, por exemplo, eu participei em 2020, que tem contribuído de forma significativa para minha mudança pessoal, profissional. Então, hoje, sempre eu tenho dito, nós não carecemos mais da falta de informação, mas é em saber materializar isso, a partir do momento que eu absorvo uma série de conhecimentos. Então, quando eu tenho acesso a um determinado conhecimento, aí depois eu fico sem saber o que fazer com isso. E aí é o nosso desafio, tá? É o nosso desafio fazer com que as pessoas entendam aquilo, mas acima de tudo, como é que coloca em prática, como é que coloca em ação. E aí, uma vez que a gente coloca em ação, a gente tem a possibilidade de permitir que vidas sejam transformadas. Então, ai, professora, mas assim, a gente tem acesso às informações, geralmente quando o curso é pago. Gente, mas o que tem de conteúdo gratuito que dá para possibilitar a transformação de vida, nós não temos noção disso. Então, muito conhecimento gratuito, muitas informações, tem possibilitado muitas transformações de vidas. Então, é importante que a gente possa. A Carol caiu de novo, mas ela tá aqui, né? Então, é importante que a gente faça isso, certo? Gente, pelo que eu tô vendo aqui, não deu certo aqui a questão da. Eu acho que ainda tem uma questão de faturamento, né, que eu tava vendo na questão do Zoom. Então, é bem provável que caia a nossa live e aí eu mando novamente o link e a gente vai trabalhar daquela forma, tá bom? Então, a gente vai observar isso, certo? Pois é, então eu não sei exatamente.
E aí, assim, até menos tempo, porque eu tô vendo aqui, eu tenho só 14 minutos e já tá dizendo que vai acabar. Então, não deu certo aqui o pagamento. Então, só para vocês entenderem como é que funciona essa questão, né? A gente vai aprender todo mundo junto, mas enfim. Perguntas, meu povo, até aqui?